Estamos acompanhando o dia em que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, decidiu se licenciar do cargo. Ele já está nos Estados Unidos há algum tempo, assumiria a Comissão de Relações Internacionais, Relações Exteriores da Câmara, mas decidiu permanecer nos Estados Unidos, onde está articulando um plano, né, para proteger o pai, e também atacar o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal. O repórter Felipe Pereira tem mais informações ao vivo. O Ricardo Couto está aqui conosco também ao longo dessa edição. O Couto está aqui, daqui a pouco vai ter uma entrevista coletiva também, viu, Couto? Estou vendo aqui que os microfones já estão posicionados lá em Brasília. Daqui a pouco a gente vai transmitir parte, pelo menos, dessa entrevista coletiva, onde deputados do PL vão falar sobre a renúncia, ou a licença, melhor dizendo, né, do deputado Eduardo Bolsonaro. Felipe Pereira agora sim ao vivo conosco. Felipe, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para todos. A coletiva deve atrasar, Diego, porque tem uma reunião na residência oficial do presidente da Câmara, bastante gente lá ainda da oposição, estava marcada para as 4, atrasou para as 4h30 e ela não começou, apesar que vai atrasar bastante. E também tem uma coisa que muda de maneira significativa a coletiva da oposição, porque entre o horário que estava marcado às 16 horas, depois saiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que é contra a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. E um dos motivos que ele reclamava de não vir para o Brasil, de não voltar, a possibilidade de apreensão dele, e dizia que a PR, que o procurador-geral estava segurando para esperar ele voltar, quando ele voltasse a pedir para que aprendesse a morte, e quando ele chegasse aqui, esse argumento se desfez, porque a PGR disse que não é favorável à apreensão do passaporte. Felipe, continua aqui com a gente, vou pedir só para a gente tentar refazer a conexão, porque está travando um pouco, talvez se a gente refizer, melhore. Enquanto isso, o Ricardo Couto e a Andresa Matais, diga, Felipe, você quer falar? Acho que agora melhorou, até estabilizou aqui a conexão, aparentemente. Agora foi. Agora está melhor. Não, eu acho, para ser breve, o mais importante, durante a reunião ia começar início da manifestação da PGR, dizendo que é contra a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Um dos argumentos dele para ficar nos Estados Unidos era o medo de apreensão do passaporte. Disse que a PGR não se manifestava, esperar ele voltar, pedia para apreender o passaporte e aí ele não poderia voltar para os Estados Unidos ou qualquer outra articulação internacional. Só que esse argumento se desfez. Se desfez, agora a Procuradoria se posicionou. Ricardo Couto, Andresa Matais, boa tarde também. Fala, Couto, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Andressa. Aliás, boa tarde, feliz aniversário atrasado, hein, Couto? O Couto fez aniversário faz poucos dias. Parabéns, viu, Couto? Tudo de melhor para você. Muita saúde, acima de tudo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi domingo. Valeu. Olha, isso que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro mostra o desespero da família, né? Desde o discurso sem pé nem cabeça do ex-presidente no domingo, né, naquele comício flopado, dá para perceber que o Bolsonaro tem certeza que ele vai ser preso, condenado e preso. E agora está começando a pensar em alternativas. O filho dele na verdade, o Eduardo Bolsonaro fugiu do país, né? Ele já está desde o começo do ano lá nos Estados Unidos. Ele esteve aqui semana passada 2 dias e aí ficou sabendo da história do passaporte, ficou com medo e voltou para os Estados Unidos e agora resolveu tirar a licença, né? E acho que se precipitou um pouco, porque, como o Felipe contou agora, o PGR não aceitou a retenção do passaporte dele. Olha, eu não sei, mas eu tenho a impressão que o Felipe deve ter mais informações, que está na hora da Polícia Federal monitorar o Bolsonaro, porque tudo indica que isso aí é um primeiro passo para ele pedir asilo em alguma embaixada, né? Porque não tem cabimento, o julgamento nem começou ainda, né? Só dia 25, semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai analisar o pedido da PGR para que eles se tornem réus, né? E agora já está desse jeito. Imagina quando o processo avançar, o que eles vão fazer?
Verdade. Ô, Andresa, e aí? O que você está achando disso tudo, da licença do deputado Eduardo Bolsonaro? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Couto, todo mundo que está acompanhando a gente, o Felipe, que está lá no Congresso. Tudo indica, né, que eles estão aí com medo, né, de que essas decisões aí do Moraes atinjam toda a família. E me parece que esse posicionamento do Procurador-Geral da República, o Gonê, se assemelha muito ao que ocorreu nas eleições. Vocês vão lembrar quando houve uma tentativa de paralisar ali o processo de votação por conta da ação da Polícia Rodoviária Federal, que estava impedindo ali alguns eleitores de votar. E naquele momento se entendeu que era uma jogada ali do grupo do Bolsonaro para que a eleição fosse paralisada e aí eles viessem com tudo que o país já está assistindo aí, implementando ali um golpe ou dizendo que foi uma medida extrema, enfim, era tudo ali uma articulação mesmo para que a eleição fosse interrompida. E agora, me parece que a medida do APGR vem nessa mesma linha, né? Não vamos apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, porque é isso que ele está dizendo que vai ser feito. Então, a gente dá a ele toda a possibilidade dele voltar para o Brasil e aí as investigações ali darão continuidade, né? Então, foi uma medida que emparedou, né, o Eduardo Bolsonaro, porque agora ele não vai ter uma desculpa como essa para poder ficar nos Estados Unidos. É claro que, como parlamentar, ele tem todo o direito de se licenciar. O Congresso não, né, a própria Constituição não prevê que ele precisa apresentar um argumento para se licenciar, só que tem um prazo, né, até 120 dias, que é um prazo longo, que ele pode ficar afastado do mandato. Se ele não voltar, ele pode perder o mandato. Agora ele pode voltar, fica 5 dias e sai de novo. Isso é muito comum, principalmente no Senado, onde tem alguns acordos ali escusos, né, entre o senador e o seu suplente, para que o suplente assuma um tempo de mandato e ganhe algumas benesses ali do parlamento. Então isso ele pode fazer sem dar satisfação. O que eu queria entender, viu, Couto, Diego, com que dinheiro que ele vai se manter ali nos Estados Unidos, já que o salário dele vai ser suspenso nesse período que ele vai estar lá.